Salve, salve, Dose Lovers! Muito bom dia, boa tarde, muito boa noite e um salve pra galera da madrugada. Estamos aqui para mais um episódio do seu, do meu, do nosso querido Dose de Melanina. Aqui quem fala é o Pedrão e hoje eu estou muito bem acompanhado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhor Gustavo, nosso Gusta. Salve que salve! Primeiramente, Pedrão, aquele salve energizado. Salve pessoal, salve galeres. Então, aquele bom dia, aquele boa tarde, aquele boa noite, aquela madrugada estralante aí também pro pessoal aí, né, que já é da madrugada. Então, mano, que a gente tenha um episódio da hora também. Espero que as paradinhas desse lado estejam fluindo da melhor forma possível. E vamos que vamos, da melhor forma possível, para mais um episódio mais que especial. Bora que bora. Bom, aqueles recadinhos, né, que a gente sempre dá. Sigam o Dose nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, YouTube, Twitter e nos agregadores de podcast. Nosso arroba é dose, underline D, underline melanina. Lembrando que o D é mudo. Pô, chega lá, compartilha, curte, comenta, traz sugestões aí do que vocês querem ver aqui no Dose. Pô, comenta aí os episódios que já escutaram. Faz aquele algoritmo, né? Pô, chegar junto, né? Então, dale que dale. O episódio de hoje é sobre ele. O pivô mais dominante da NBA? Será essa a chamada do programa? Ele Estamos falando mesmo. de. Opa! Estamos falando dele. Joel Embiid. O Embidão da massa para os íntimos, né? Bom, o Joel Embiid, ele nasceu no dia 16 de março de 1994, hoje com 29 anos. Ele é de Camarões, ele nasceu em Yaoundé, né, na capital de Camarões. Ele é filho de Thomas Embiid e Christine Embiid. E ele tem uma irmã, que é a Muriel. E ele também tinha um irmão, que era o Arthur, irmão caçula do Embiid, mas que infelizmente ele faleceu em 2014 no acidente de carro. E hoje o Embiid ele tem um relacionamento com a brasileira Ana de Paula, que é modelo, né? E juntos eles têm um filho que se chama Arthur, em homenagem ao irmão do Embiid. Bom, já que a gente passou aqui a famosa ficha técnica, vamos começar aí na parte que emociona, que é a parte da história do Embiid. Bom, o que é contado, né, da sua história é que a trajetória do Embiid ela não começou exatamente nas quadras de basquete. O Embiid, desde muito novo, ele treinava, né, para ser jogador de vôlei. Dizem, né, algumas histórias que ele também jogava futebol, mas que o foco era vôlei. E o Embiid treinou vôlei até mais ou menos os seus 15 anos. E tinha, né, uma história de que ele estava muito bem encaminhado até para viajar, né, para a Europa, para a França, para seguir a sua carreira como, né, estudante de vôlei e tudo mais e se tornar eventualmente um jogador profissional de vôlei. Porém, né, houve um desvio ali nessa carreira, né, de voleibol, e que bom, né? Eu não sei como é que é o Embiid no vôlei, obviamente, pô, deve ter sido monstruoso também, porque o Embiid já é um cara monstruoso, mas que bom que ele veio pro lado aqui da bola laranja, né, do basquetebol. Então, vamos lá. Antes disso tudo, é preciso, né, explicar o seguinte. O Embiid, ele teve essa mudança, né, entre os esportes por causa de um acontecimento. O acontecimento, ele começa com uma pessoa. Essa pessoa é Luke Mbamute. Pô, acho que a galera, né, não deve estar muito familiarizada com esse nome, mas o Luke Mbamute, ele foi um jogador da NBA, né, ele é um jogador atualmente, e assim, ele é um dos principais responsáveis, não só pelo Embiid, né, mas responsáveis por um projeto magnífico que ele faz em Camarões. Eu vou trazer aqui um pouquinho da história desse cara. O Luke Mbamute, ele é príncipe, né, da aldeia de Biamacê, no distrito de Bafo, perto de Yaoundé, capital de Camarões, e ele é filho do chefe da aldeia eleito, que é o Camille Motse Abitias. O Luke Mbamute, ele frequentou, né, a Academia Monte Verde, na Flórida, de 2001 a 2005. Então, ele já teve nessa ligação com o basquete desde o começo, e já foi para fora estudar. E posteriormente, né, assim que acabou o high school dele, ele foi pro college, né? E ele, mano, simplesmente estudou na UCLA,
que é a Faculdade de Los Angeles e é uma das mais renomadas dentro do basquete, no basquete universitário, no caso, né? E ele estudou lá de 2005 a 2008. Só que no último ano dele, que foi o ano de 2008, né? Ele já se declarou pro draft da NBA. E, pô, se você for atrás aí de outros episódios que nós já falamos sobre basquete, o draft, ele é um dia específico, né? É um evento, inclusive, que acontece nos esportes americanos e da NBA não seria diferente, onde as franquias, elas selecionam os atletas que foram, que pediram, né, se inscreveram no draft daquele ano. E com o Balmont não foi diferente. Ele se inscreveu no draft de 2008 e ele foi selecionado na 37ª escolha geral do draft pelo Milwaukee Bucks. Na NBA, o Mumbai jogou pelo Milwaukee Bucks, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, guarde esse nome porque ele será citado aqui diversas vezes no episódio, Los Angeles Clippers e o Houston Rockets. Foram 689 jogos, sendo 453 jogos como titular, e as suas melhores médias individuais foram por ele, né, pelo Philadelphia 76ers. Foram 9,9 pontos por jogo, 1,2 roubos de bola por jogo, 4,9 rebotes, 1,6 assistências e 0,3 bloqueios por jogo. Então, pô, com certeza foi ali uma das temporadas de ouro. Como eu falei, que o projeto começou pelo Luco Bamunch, é porque ele é responsável, né, ele foi um dos principais precursores da popularização do basquete em Camarões, já que o esporte em si é considerado um esporte de ricos, né, no país. Então, como eu falei, não era tipo, cultural o basquete sendo praticado em Camarões. E aí, como ele iniciou esse training camp, né, que é o acampamento de treinamento, ele se tornou responsável, né, ele se fez responsável por desenvolver esses acampamentos e buscar, dentro do país dele, né, observar os talentos da região. Tanto que tem uma entrevista que ele fala o seguinte, abre aspas, né? Uma vez que eu cheguei na NBA, eu sentia que tinha que devolver o que eu conquistei à minha cidade, país e continente. Então, assim, desde o momento, né, o foco dele, tipo, que ele ingressou na NBA, começou a carreira dele, começou a se desenvolver, ele já quis, né, criar um retorno disso pro país dele, né? Ele falou, pô, é o famoso ninguém vence sozinho, tá ligado? Essa é a mentalidade. E aí, nesse acampamento, é que o Embiid apareceu, cara. Em 2011, né, graças ao olheiro Joyton Mu, que também foi o primeiro camaronês a jogar na NCAA, que é a Liga Universitária, né, de Basquete dos Estados Unidos, o Joel Embiid ele iniciou, né, ele iniciava sua história com o basquete. Ele recebeu o convite para participar, né, desse acampamento de treino, e ele, tipo, causou uma impressão, digamos que, pô, que gerou aquele borbulhinho ali, tá ligado? No Luke Mumbamonte. Tanto que tem uma frase que ele fala, pô, há quanto tempo você diz que esse garoto tá jogando? Porque assim, por mais que o Embiid não conhecesse o esporte, a gente sabe, né, do talento ali pro esporte, que o Embiid ele já vinha praticando o vôlei, né? Obviamente que o vôlei e o basquete eles têm regras, né, e questões totalmente diferentes, mas o físico, o espírito de competição e tudo mais, pô, já fazia parte do DNA do Embiid nesse sentido, né? E vale destacar que o Mumbamonte, ele não foi só responsável por ajudar o Embiid, né, para acompanhar o Embiid e tudo mais, como ele descobriu outros dois atletas. Um deles é o Pascal Siakam, que foi draftado na 27ª escolha geral, né, pelo Toronto Raptors em 2016, e que atualmente continua jogando no Toronto Raptors, né, como ala pivô, e já foi campeão da NBA em 2019. Em cima do Golden State, aquela final absurda, cara, foi lindo. E ele também descobriu o atleta Nandru Inokoko, que infelizmente não teve muito espaço, né, na NBA. Ele chegou a jogar a G-League, que é uma liga de desenvolvimento da NBA. Inclusive, nessa temporada que ele jogou na G-League, ele foi nomeado como jogador defensivo do ano. Então, tipo, pô, dá pra ver que ele era absurdo. Mas como ele não teve muito espaço na liga, ele acabou buscando jogar fora do país, né? Então ele viajou, né? Ele jogou basquete pelas ligas europeias e jogou na liga coreana também. Porém, atualmente, né, ele joga pela G-League ainda. Ele joga no Ignite. E aí, pô, a gente tava falando, pô, o Embiid, ele veio do vôlei e aí foi pro basquete. Como assim, né? Que história é essa? Pois é, mano, o Embiid, ele começou a treinar basquete muito tarde. Então a adaptação, né, por mais que eu falei, por mais que ele tivesse aquele espírito de competição, as regras, o estilo do jogo e tudo mais era muito diferente. E o Embiid, assim que ele mostrou um certo talento e resolveu abraçar, né, essa vontade de jogar basquete,
ele sofreu um pouco com um processo de adaptação, não só com o esporte, mas também com a mudança, né? Porque, como eu falei, o Luka Mbamute, ele já chegou a jogar nos Estados Unidos, né? Tanto na NBA, mas ele chegou a jogar no high school e no college de lá. Então, ele, tipo, ele fez uma ponte para que o Embiid também fosse para os Estados Unidos e começasse a desenvolver o seu basquete lá. Mas eu falei, cara, a adaptação pro Embiid ela não foi fácil. Tanto pela mudança do esporte, mas principalmente pela mudança de país, né? Tem até algumas declarações aqui que o Embiid fala que, assim, abre aspas, né? Eu não sabia nada de basquete. Foi o meu treinador na época do colégio que me emprestou uma fita velha dele com vários jogos de um jogador, que era o Hakim Olajuwon. E aí, tipo, cara, tá ligado? Tipo, o Embiid, ele começou a pesquisar, tipo, pô, através de uma fita com vários jogos assim desse jogador. E você não conhece um jogador lendário do Rockets, né? Um jogador pivô e tudo mais, né? Pra poder se adaptar ao estilo de jogo. E, pô, o Embiid, mais uma aspas dele, né? Ele me disse que estudar aquilo, e eu estudei, né? Assisti a fita várias vezes, e tava repetindo os movimentos e tudo mais. É aquela coisa, tipo, pensa que tudo isso pra um jovem, né, cara? O Embiid tinha 16 anos na época. Por mais que, né, tipo, ele ainda tivesse o apoio do Pumbamonte, isso tudo, cara, aconteceu muito rápido pra ele. E é aquela coisa, o Embiid, ele se mudou de Camarões direto para os Estados Unidos, ele foi jogar na mesma universidade do Monte, que foi a Monteverde Academy, só que naquela universidade ele não teve muito espaço, né, para desenvolver seu jogo, ele também não se sentia bem, né, com o pessoal, e ele acabou se transferindo para uma escola na Flórida, né, que é a The Rock School em Gainesville, na Flórida. E foi lá, pô, que o Embiid deu um salto, assim, gigantesco, tanto, né, na carreira, né, profissional como também pessoal. Pô, no último ano, o Embiid, ele foi absurdo, cara. Ele venceu 33 jogos, conquistou o campeonato estadual e teve médias, cara, absurdas. Foram 13 pontos por jogo, 9,7 rebotes por jogo e 2 tocos por jogo. Tipo assim, pra um cara que tá jogando o high school, isso é muito, mano, é muito foda, tá ligado? Tipo, são médias absurdas. Com esse estilo de jogo do Embiid, ele se tornou um recruta 5 estrelas, né? Porque, como eu falei, nos esportes americanos em si, essa coisa de scout, né? Existe muito, como eles gostam muito de estatística, eles fazem várias análises e tudo mais, e eles criam listas de recrutas para faculdades, né? E o Embiid, pô, ele se destacou entre os melhores, conseguiu estrelas e tudo mais, e com esse destaque, ele conseguiu uma oportunidade de ir para a Universidade do Kansas. E assim, a sua passagem foi, pô, também estrondosa. O Embiid, ele foi nomeado um dos 30 finalistas do Prêmio Naismith como jogador universitário do ano. E assim, ele participou de 28 jogos por Kansas. Ele teve média de 11 pontos, 8 rebotes, 2,6 tocos. Ele foi nomeado jogador decisivo do ano, né, na Big 12, que é uma liga de divisão envolvendo as 12 melhores universidades dos Estados Unidos. É uma parada mais regional. Só que assim, infelizmente, por mais que o Embiid, né, tenha conseguido bons números e bons jogos, ele acabou se contundindo. Ele teve uma fratura por estresse nas costas. Ele acabou não jogando, né, o torneio da Big 12 e nem jogou o torneio da NCAA, né, que é a Liga Universitária. Porém, por acreditar, né, no seu jogo e tudo mais, ele resolveu se nomear para o draft de 2014. E nesse draft, cara, ele foi selecionado na terceira escolha geral do draft pelo Philadelphia 76ers. É isso. Dito isso, o Embiid foi draftado, né, pelo Philadelphia 76ers e no dia 26 de agosto de 2014, ele assinou o seu contrato de novato com a franquia. Porém, o Embiid não chegou a jogar a temporada de estreia dele de 2014 e 2015 devido a uma nova lesão, só que essa no osso. Pô, até o nome técnico aqui, ó, o osso navicular do pé. Ele perdeu, né, na sua temporada de estreia. E na temporada seguinte, todo mundo achou que o Embiid, pô, ia voltar, né? O departamento médico do Sixers tinha liberado. Mas, de novo, cara, o Embiid sofreu uma nova lesão, né? Devido a um erro ali do departamento médico que liberou o Embiid antes do tempo, né? Não, ele não teve a recuperação completa, né, da lesão anterior dele. E ele foi submetido a uma nova cirurgia que também possibilitou a sua estreia, né? Na temporada seguinte. Então, infelizmente, o Embiid perdeu os seus 2 primeiros anos, né, na NBA. E foi só no dia 26 de outubro de 2016 que o Embiid, de fato, teve a sua estreia na temporada regular. Foi um jogo contra o OKC, que é o Oklahoma City Thunder.
E, cara, o Embiid, ele deu o seu cartão ali de cheguei, sabe? Esse cartão de apresentação. Em 25 minutos, o Embiid registrou 20 pontos, 7 rebotes e 2 bloqueios, cara. Tá ligado? Por mais que o jogo, né, tenha sido uma derrota pro Sixers, né, infelizmente, ou felizmente, né, dependendo de pra qual time você torce, o OKC É. ganhou de 103 a 97. Mas, cara, em 20 minutos de quadra, o Embiid, tipo, ele deu o cartão de apresentação dele, tá ligado? E falou assim, galera, está chegando um novo pivô aqui na NBA. E o nome dele é João Embiid. E foi assim, no dia. Ele é maluco por estatísticas, né? No dia 1º de novembro de 2016, o Embiid completou o seu primeiro duplo-duplo na carreira. E essa terminologia de duplo-duplo é quando o jogador ele tem, em duas estatísticas, né, mais de 2 dígitos. Foram 18 pontos e 10 rebotes contra o Orlando Magic. E novamente, infelizmente ou felizmente, o Sixers perdeu o jogo por 103 a 101. Foi só no dia 11 de novembro de 2016, com o Embiid marcando seus 25 pontos, que o Sixers conquistou a sua primeira vitória na temporada contra o Indiana Pacers por 109 a 105. E já na temporada 2016-2017, o Embiid ele foi declarado 3 vezes novato do mês da Conferência Leste, uma vez jogador da semana da Conferência Leste, além de ter sido chamado, né, para a equipe mundo na semana do All-Stars. Porém, pô, é complicado, cara. O começo da carreira do Embiid foi complicado e a gente vai explicar o porquê. No dia 11 de fevereiro de 2017, o Embiid ele teve uma nova lesão que o impossibilitou, né, de participar da semana do All-Star, bem como obrigou ele a ficar fora no restante da temporada, cara. Então, dá pra dizer que o começo foi bem complicado pro Embiid. Contudo, mesmo com as lesões, na temporada 2017-2018, os Sixers, acreditando no processo, inclusive este é o lema da franquia, Eu ofereceu para o confio. Embiid, tem que confiar no processo, ofereceu, né, para o Embiid uma extensão contratual no valor ali, na bagatela, de 148 milhões de dólares, podendo ganhar até 30 milhões de dólares adicionais caso o Embiid recebesse ou uma nomeação para a seleção de primeira, né? Ou segunda ou terceira equipe ideal da NBA, ou se ele fosse nomeado MVP da temporada, né? Bom, você sabe que eu sou o maluco da listinha, então vai aqui os feitos do Embiid na temporada 2016-2017. Na verdade, 2017 Receba. 2018, perdão. Vamos lá. Na temporada, o Embiid se tornou o primeiro jogador a ter mais de 20 pontos, 9 rebotes, 5 assistências e 2 roubos de bola em 25 minutos, desde 1983 a 84. Ele se juntou nessa lista com Paul Gasol em 2015 e Fat Never em 1990. No dia 15 de novembro, o Embiid marcou 46 pontos, a maior marca de jogador do Sixers em 11 anos, além de ter feito 15 rebotes, 7 assistências e 7 bloqueios na vitória contra o Los Angeles Lakers por 115 a 109, fazendo dele o primeiro jogador da NBA com 40 pontos, 7 assistências e 7 bloqueios em um jogo desde Julius Erving contra o Pistons em 82. No dia 18 de janeiro, o Embiid ele foi escolhido, né, para participar mais uma vez da semana do All-Star Game, tornando-se o primeiro jogador do Sixers titular no All-Star Game desde Allen Iverson, na temporada 2009-2010, e o primeiro All-Star do Sixers desde Drew Holiday em 2013. O Embiid também se tornou o primeiro jogador do Sixers a atingir a marca de 40 jogos de 20 pontos em uma temporada desde André Iguodala em 2007. E, pô, a lista não acaba aqui, tá? No dia 28 de março, contra o Knicks, o Embiid, infelizmente, né, ele sofreu uma fratura orbital no olho esquerdo, tendo que passar por uma cirurgia, né, ele ficou afastado da quadra por 2 semanas. Isso, pô, de novo, né? A famosa sequência de lesões do Embiid, né? Que impossibilitou ele ter um começo de carreira estável na NBA. E depois de perder os dois primeiros jogos, já que ele estava afastado, né, da primeira rodada dos playoffs contra o Miami Heat, o Embiid de fato fez a sua estreia no jogo seguinte, em playoffs, no dia 3 de abril, marcando 23 pontos e ajudando o Sixers a vencer o jogo naquela noite por 128 a 108. E posteriormente ganhando a série para cima do Miami Heat por 4-1. Já no primeiro jogo da segunda rodada dos playoffs, o Embiid marcou 31 pontos e 13 rebotes contra o Boston Celtics. Contudo, o Sixers perdeu o jogo, né, de 117 a 101 e também perdeu a série em 5 jogos. Então, assim, o cartão de visita na temporada 2016 no Embiid já foi absurdo, né, mas infelizmente sofreu uma lesão e teve que ficar afastado.
né? Perdão, né, o na temporada. Mas o seu primeiro playoff também, infelizmente, por causa de uma lesão, ele voltou, né? Chegando a participar das 2 rodadas e foi dominante na primeira rodada e quase conseguiu, né, passar a segunda rodada contra um Boston Celtics que era muito forte na época. É aquela coisa. Aqui é o processo, então é temporada por temporada, né? A temporada 2018-2019, a famosa listinha, no dia 24 de outubro de 2018, né? Infelizmente na derrota, ou felizmente na derrota, para o Milwaukee Bucks, por 123 a 108, o Embiid marcou 30 pontos e pegou 19 rebotes, tornando-se assim o primeiro jogador da franquia, né, da Philadelphia 76ers, a alcançar essas marcas no mesmo jogo, desde Charles Barkley em novembro de 91. No dia 27 de outubro, numa vitória contra, né, o Charlotte Hornets, por 105-103, o Embiid marcou 27 pontos e 14 rebotes, registrando assim um duplo-duplo em todos os seus jogos do começo de temporada. Tá? Ele também se tornou um dos 7 jogadores com 2.000 pontos, 1.000 rebotes e 200 bloqueios em seus primeiros 100 jogos, se juntando a uma lista com nada menos que Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, David Robinson, Hakeem Olajuwon e Ralph Sampson. Ou seja, o Embiid não está para brincadeira, rapaziada. Por mais, né, que as lesões tenham feito o começo da carreira do Embiid assim, meio devagar, quando ele vem, entendeu? Aí, após grandes jogos, né, grande sequência de jogos marcando triplos duplos, o Embiid se juntou ao Will Chamberlain como o único outro grande homem na história da franquia dos Sixers, com múltiplos triplos duplos na mesma temporada. O Embiid, ele infelizmente perdeu, né, 14 jogos depois do intervalo do All-Star Game, mas ele voltou nos playoffs, né, passando a primeira rodada, mas na segunda rodada, o Sixers, infelizmente, ou felizmente de novo, foi eliminado pelo Toronto Raptors num jogo 7, que tem o famoso game winner do Kawhi Leonard, que é aquela bola que ele pega na lateral da quadra, faz o arremesso no estouro do relógio, a bola chega a pingar no aro 4 vezes, o estádio, pô, naquele frenesi, vai cair, não vai cair, e quando cai, né, a famosa derrota para os Sixers, que é a famosa vitória lendária pro Toronto Raptors com o Kawhi Leonard, né, cara? Essa temporada Que cena. insana, velho. Aí na temporada 2019-2020, infelizmente, né, ela é marcada pela pandemia do Covid-19, né, que os jogos foram suspensos depois de um tempo. Fica aqui a crítica, porque a NBA como liga demorou a suspender os jogos, né? Teve casos de É. jogadores com Covid, né, sintomas de Covid, e depois confirmado o Covid, que chegaram a jogar. Isso foi, pô, muito complicado, tá? Então a NBA demorou um pouquinho para se ajustar nesse sentido, né, para entender a situação e tudo mais. Mas depois de um tempo, né, depois da paralisação da temporada, né, a NBA montou ali uma estratégia, montou um plano e ela criou, né, o que é conhecido como a temporada da bolha, né, que foi no temporada da NBA, alguns times daqueles já estavam mais perto de se classificar para os playoffs, eles receberam um convite da NBA que montou todo um espaço seguro e tudo mais para que o basquete pudesse ser, né, praticado sem colocar a vida de ninguém em risco. E o Sixers, ele foi um dos times convidados, né, já que ele estava bem na classificação da temporada leste e tudo mais. Ele chegou, né, a disputar alguns jogos na bolha, se classificou para os playoffs, mas já na primeira rodada dos playoffs ele foi varrido pelo Boston Celtics por 4-0 e acabou se despedindo da competição. Aí na Só com a temporada vassourinha. seguinte, nossa, pô, isso é complicado, cara. A varrida é complicada. O bom é que o Celtics perdeu na final de conferência, né? Então tá safe. Acho que ficou elas por elas. É isso. Aí na temporada de 2020, 2021, né? De novo a listinha. Em fevereiro, no dia 20, né, de fevereiro de 2021, o Embiid registrou um duplo-duplo de 50 pontos e 17 rebotes na vitória contra o Chicago Bulls por 102-105. Aí o Embiid também terminou a temporada regular com média de 28,5 pontos por jogo, 10,6 rebotes e 2,8 assistências, né, em 50 jogos disputados, levando aos Sixers o melhor recorde da Conferência Leste. Nessa temporada, o Embiid também concorreu ao prêmio de MVP da temporada, porém, ele ficou em segundo lugar, né? Ele foi o vice-MVP, se é que é possível dar um título como esse. E nos playoffs, né, os Sixers venceram a primeira rodada contra o Washington Wizards por 4-1, mas perdeu a série contra o Atlanta Hawks na segunda rodada. E, mais uma vez, a temporada se deu, né, para os Sixers ali
na segunda rodada, não disputando mais uma vez sequer uma final de conferência. Na temporada 2021-2022, já no dia 17 de agosto, o Embiid assinou mais uma extensão contratual, essa é de 4 anos, no valor de 196 milhões de dólares, né? E aí, dando continuidade na temporada, no dia 12 de fevereiro de 2022, ele registrou seu quarto triplo-duplo da carreira, com 40 pontos, 14 rebotes e 10 assistências na vitória contra o Cleveland Cavaliers por 103-93, se tornando o primeiro jogador dos Sixers com um triplo-duplo de 40 pontos desde Will Chamberlain de 68. Com o final da temporada regular, o Embiid foi eleito, né, o campeão de pontuação da NBA, o famoso cestinha da temporada, tornando-se o primeiro pivô desde Shaquille O'Neal em 2000 a conquistar esse título. O Embiid também teve uma média de mais de 30 pontos por jogo, desde Moses Malone de 82, e também se tornou o primeiro jogador estrangeiro a ganhar um título de cestinha da NBA e o primeiro jogador dos Sixers a liderar a liga em pontuação desde Allen Iverson, quando ele conquistou o título, né, pela quarta e última vez em 2005. Já nos playoffs, né, embora o Sixers tenha vencido a primeira rodada contra o Toronto Raptors, o Embiid ele sofreu uma lesão no polegar. Ele também teve uma conclusão registrada, né? Uma leve conclusão, mas ainda assim uma conclusão, e uma fratura orbital, o que fez com que ele ficasse de fora dos dois primeiros jogos, né, da segunda rodada dos playoffs contra o Miami Heat, e posteriormente o Sixers foi eliminado pelo isso de uma série de 6 jogos, né? Foi a vingança do Heat contra o Philadelphia e o próprio Embiid. E no final da temporada, né, quando as lesões foram todas diagnosticadas, o Embiid ele foi submetido a uma nova cirurgia para cuidar, né, das lesões e tudo mais. E agora a gente chega no presente, da temporada 2022-2023. E, pô, o que o Embiid fez essa temporada é brincadeira. Pô. Foram 66 jogos na temporada regular, onde o Embiid teve uma média de 33 pontos por jogo, 10 rebotes e 4 assistências. Foram 13 jogos com pelo menos 40 pontos e 3 partidas onde ele atingiu a marca de 50 pontos. Ele foi o primeiro jogador com 40-20, 80% de aproveitamento no século. Ele se juntou a Allen Iverson e o Chamberlain como múltiplas vezes cestinha na NBA, né? Já que ele conquistou na temporada passada e na temporada atual o título de cestinha, né? Da NBA. Foi o seu segundo título de forma sequencial, ainda por cima. Ele foi o primeiro pivô cestinha da NBA, né? 2 temporadas seguidas, desde Bob McDowell em 76. Ou seja, o primeiro nos últimos 47 anos. Ele também teve uma temporada recorde de field goals, com 55% de aproveitamento, e um décimo com 65% de aproveitamento, né? Assim, comparado à temporada passada, ele teve um aumento de 5%. Ele liderou a NBA em pontos de lance livres, com 10 por jogo e 11,5 tentados. Ele foi o único jogador da temporada top 3 em pontos por isolation, post-up e pick and roll, que são as jogadas, né, do basquete. Ele teve um range ofensivo de 121 pontos por 100 posses de bola quando estava na quadra. Teve uma média de 32 pontos, 10 rebotes e 6 assistências em 14 jogos. Sem o seu companheiro, né, que também era para dominar a quadra, que era o James Harden, que veio nessa temporada. E nos playoffs, o Sixers começou muito bem. Eles varreram o Nets por 4-0 na primeira rodada, mas infelizmente perderam para o Celtics no jogo 7 na segunda rodada. E bom, já que eu trouxe toda essa estatística aqui, pô, eu quero saber do meu amigo Gusta. O que falar sobre a dominância do Embiid e a versatilidade dele, né, do jogo dele, sendo um pivô com 2,13 metros e fazendo tudo isso, cara. Mano, tudo isso aí um pouco mais, né? Porque se a gente fosse pensar também da toda a trajetória que ele teve, né? Porque começou com várias lesões e aí não conseguiu jogar logo quando que entrou, e aí foi acompanhado de todas as outras lesões assim. Mas mesmo assim, o pessoal ali principalmente do 76ers, acreditou na potencialidade dele. Então, desde quando que o Embiid entrou ali, e logicamente influenciado também por outras pessoas que já construíram todo esse caminho ali, né? Principalmente ali por essa perspectiva de Camarões. E, mano, ainda bem que ele assistiu as fitas, tá ligado? E ainda bem que ele entrou também pelo basquete, porque basicamente, a partir do momento que o Embiid entrou e começou a jogar de fato, ele se tornou a principal referência do 76ers, né? Então acho que não tem nem como é,
falar de outra questão, assim, porque ainda mais seja a temporada 2020, 2021, 2022 ali também, mas principalmente essa constância dele em sentido de pontuação. Porque ele entrou já com uma média ali mais de dois dígitos, e aí depois ainda imaginar assim que praticamente essa temporada ele tá fazendo, mano, 30 mais de tipo uma média de 33 pontos por jogo. Isso se a gente fosse pensar, tá ligado? Quem acompanha basquete tá ligado que isso é praticamente um quarto, tá ligado? Então você faz um quarto de pontos ali, pá, não sei o quê. E aí, né, com essa sequência também, às vezes de duplo-duplo, tal, não sei o quê. Então, mano, é uma média muito expressiva, né? Então, o quanto que também o 76ers, ele, desde quando que o Embiid entrou até esse momento, ele depende muito, né? Ele é muito, assim, o Embiid é uma peça fundamental, principalmente ali no aspecto de vitórias ali do 76ers. E em relação ao que a gente falou agora também, né? Porque, tipo, mano, ele tem 2,13 m. E aí, se a gente for pensar, tem várias questões aí de estereótipos. Ah, o pivô talvez ele não tenha tanta versatilidade assim, talvez é só mais pro bloqueio, fazer aquela famosa dunk ali, então alguma coisa ali na cesta. E não é o que acontece pela questão do Embiid, né? Porque o Embiid, mano, ele defende bem, bloqueia bem, faz layup bem, faz, mano, tem a cesta de três, né, tá ligado? Que é uma questão muito aí, às vezes, talvez até quando que a gente considera uma raridade, né, no pivô, ainda mais por essa questão de altura também. E além de tudo isso, né, que é uma questão muito importante nos dias de hoje, que é a questão do lance livre, né? Que aí a gente, se for pensar, pegar aí, sei lá, outras referências de jogadores, talvez a gente pegar um Howard aí também, que era muito criticado pela questão do lance livre, ou mesmo a Antetokounmpo, né, da questão do lance livre, e muito pelo contrário, mano, o Embiid, ele é muito, tem um aproveitamento bem grande ali no lance livre, principalmente isso, e sempre tá ajudando seu time. Então ali o Embiid vai, às vezes faz aquela famoso, né, então quadra, né, para quadra ali, então tanto no ataque, tanto na defesa. Então, mano, a versatilidade do Embiid é extremamente espetacular, né? Então, porque se a gente fosse pensar, pô, você fazendo uma média de mais de 30 pontos, né, 33 pontos por jogo, isso aí é tipo, é uma questão que você fala, mano, isso é muita coisa, tá ligado? Então deu pra perceber também o quanto a constância do Embiid, quanto que também ele conseguiu melhorar até os dias de hoje, né, que a gente tá falando aqui. Assim, totalmente embaixo, cara. A gente chegou a falar, né, de que infelizmente o Embiid teve muitas lesões no começo da carreira. Ele chegou a ter algumas lesões também recentemente. Mas, pô, é o que você falou, versatilidade é o nome assim, do estilo de jogo, cara. Ele é um ótimo defensor, o Embiid tem marcas expressivas na defesa, bloqueio, rebote, toco e tudo mais. E só que assim, no ataque ele é tão, é, cara, como eu posso explicar? Tipo, ele é tão decisivo quanto, sabe? Tipo, ele é o que você falou, ele tem médias de pontuação de quartos, sabe? É uma média que um time por si só faz num único quarto, cara. E o É, Embiid, ele segura, tipo, esse jogo pra cima dele, é o que você falou. Ele é a peça fundamental, tanto da defesa quanto do ataque do Sixers. Eu diria que é a peça fundamental da franquia, tanto que a aposta da franquia foi muito alta, né? Por mais que o Embiid não tenha jogado nos seus dois primeiros anos, a franquia renovou o contrato dele naquele momento. Posteriormente, né, já com o Embiid já mais saudável, já jogando, renovou mais uma vez, ou seja, tipo, não fez questão de abrir, não fez questão nenhuma de abrir mão dele, do estilo de jogo dele, inclusive tentou montar um time pro Embiid, né, de certa forma. É o que você falou, tipo, o estilo de jogo da NBA hoje, ele mudou muito se comparado antigamente, né? Então os pivôs hoje em dia, eles precisam, tipo, tá muito mais além, tipo, do que só pegar rebote e fazer bloqueio e passar a bola de um lado pro outro. Não, ele precisa pontuar, ele precisa chutar, ele precisa encarar a marcação, e o Embiid ele faz tudo isso, tá ligado? Aí você fala, tipo, ele tem na questão da bola de três, né? Ele não é um exímio chutador de bola de três. Assim, se der espaço, ele vai chutar. Muito diferente de juntar o outro jogador aí chamado Ben Simmons. Mas aí é outra coisa, né? Então, assim, tipo, o Embiid ele não tem medo de encarar, tá ligado? Tipo, ele não tem medo de errar. Ele vai pra cima, ele busca o jogo.
Tanto que, assim, dentro da quadra, o Embiid é conhecido por ser um cara muito marrento, né? Tanto no, tipo, no estilo de jogo dele, que é o estilo mais físico, corpo a corpo, ombro a ombro, quanto, assim, no sentido de falar também, o famoso trash talk. Tipo, ele é um cara que, assim, ele tenta entrar na mente do adversário de qualquer forma, ele busca o jogo dele, busca ser agressivo. Isso é muito foda, cara, é muito foda. Se você for, tipo, a altura dele e o estilo de jogo que ele tem, é uma parada, tipo assim, que muita gente fica admirado e de fato é pra ficar, cara. Porque o Embiid, ele é monstruoso, tá ligado? E assim, a gente tava falando, né, do time dele e tudo mais. Pra essa temporada, o Embiid ele teve um reforço, que foi o James Harden, o famoso Barba. E aí a minha pergunta, Augusto, é a seguinte: infelizmente, né, o Sixers não conseguiu chegar na sua final, né, de conferência. Infelizmente, o Embiid ainda não tem uma final de conferência no currículo e tudo mais, na trajetória dele. Mas, pô, tem chance de ter ainda, com certeza. E a minha pergunta é o seguinte, Augusto: o quanto o impacto do James Harden, né, no time dos Sixers alavancou o potencial do Embiid, cara. Como é que você vê isso? Bom, quando que teve toda essa chegada, né, do depois que deu errado, né? Porque a gente tem que falar isso, né? Deu errado, deu muito errado a questão lá do trio lá do Brooklyn Nets, né? E aí, beleza. Aí o James Harden veio pela questão do 76ers e realmente, tá ligado? Ali no início, eu vi como uma questão, tipo, que o Embiid, mano, ele precisava de uma outra realmente referência ali, porque tem aquela questão, né? Se acontecesse alguma questão, alguma lesão, o time também, sempre essa questão tem que depender também da coletividade. E aí, nesse começo, o Harden, ele deu essa, mano, sei lá, foi uma energizada, assim, né? Então, um combustível, assim. E aí parecia que tava funcionando muito bem e tal, e não sei o quê. Mas eu percebi também que depois de um tempo, o Harden ele não mantinha talvez uma frequência assim, né? Então, sei lá, de pontos nos jogos também. Então, tinha alguns jogos que o Harden tinha uma sequência maravilhosa, ajudava muito a questão do Embiid também, tinha uma troca assim muito sincera. Mas depois aí teve alguns jogos que ele não participava, e aí teve alguns jogos também que ele participava, mas porque é aquilo, né? A gente sabe que pra quem tá acostumado aí ver, mano, o Harden é o famoso step back bola de três, tá ligado? Então, quando que o Harden não tá fazendo isso, pelo menos minimamente, a gente fica, alguma coisa não está certa, né? E aí tinha algumas vezes também que o Harden tava entrando em quadra, mas o Embiid meio que ele, mano, ele dava conta do jogo, sabe? Ele fala, não, a bola aqui eu vou distribuir para vocês e a gente vai continuando. Só que é aquilo, quando que o Embiid não estava em quadra, ficava um pouco mais complicado, né? E aí o Sixers tinha talvez essa dificuldade assim. Mas logicamente que aquilo no primeiro sentido, o Harden ele foi um combustível. Inclusive eu posso até dizer que, mano, eu acho que foi por conta dessa parceria também que o 76ers possibilitou com que chegasse aos playoffs, tá ligado? Por mais que, mano, perdeu do Celtics de 4-3, mas pô, foi 4-3, né? Então foi quase aquela questão, porque foi uma questão muito, enfim, ali, porque tinha muitas chances mesmo de passar do Boston, mas, né, o Boston ali soube aproveitar muito bem, o Tatum estava muito bem, mas não só ele, mas como uma questão do Brown ali também, estava uma questão de coletividade. E aí, né, porque talvez é uma questão muito amarga, né? Quando que a pessoa vai em um time perde de 4-3 é foda. É foda. Mas o James Harden, mano, eu acho que ele foi uma peça fundamental ali no começo. Só que depois ele deu umas deslizadas assim, sabe? Ele não teve uma constância. Não sei o que talvez possa ter acontecido, mas enfim, ele foi uma peça assim, que deu um gás ali pro 76ers. Isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar. Porém, é aquilo, né? O Embiid também precisava, talvez, eu acho que dessa constância. Eu acho que talvez se o Harden ele conseguisse ser um pouco mais constante, até na questão de pontuação, talvez, quem sabe, o Philadelphia ele teria chegado um pouquinho mais longe aí, mas definitivamente ainda todo time quer ter um James Harden no seu elenco. Riscos estão assim embaixo. De fato, tipo, o Harden ele chegou, né, através de uma movimentação muito confusa
no Brooklyn Nets, né? Aquela troca que envolveu o Kyrie Irving, o Kevin Durant, o James Harden, o famoso trio, a famosa panelinha, que deu totalmente errado. Porra, a gente sabe que o Brooklyn Nets passou mal. E é aquela coisa, eu não estou reclamando, né? Pra mim, que esse trio aí, e o Brooklyn Nets, é o famoso e aí, né? Mas aí o James Harden chegou nessa troca e, de fato, cara, ele no começo potencializou muito bem o jogo do Embiid, né? Ele tirou essa dependência que o Sixers tinha em cima do Embiid, né? Tipo, porque assim, por mais que o Embiid ele pontue muito bem, é o que você falou, cara. Tem momentos que o Embiid precisa descansar. E é nesse momento que o time não pode desacelerar, né, mano? E aí ter uma peça como o Harden para fazer esse contrabalanço, pô, no papel seria absurdo e em quadra por um tempo foi, né? Foi quando o Sixers ele conseguiu manter tipo, várias vitórias em sequência e tudo mais. Mas é o que você falou, teve um momento ali na pra temporada regular, e teve um momento agora nessa série contra o Celtics que o Harden não conseguiu performar bem, pô, foi muito abaixo. Isso dificultou o jogo do Sixers por inteiro, né? Por mais que o Embiid estivesse conseguindo fazer os pontos, bloquear bem, né? Manter uma defesa sólida. O Harden, tipo, era o cara que se falou, cara, o famoso step back, bola de três, é aquela jogada plástica que ele tira do nada. Isso faltou um pouco no jogo do Sixers, que pô, impossibilitou, né, eles de chegarem na final, né, de Conferência Leste. De novo, o Embiid não conseguiu chegar na final, ainda não disputou uma final de Conferência Leste. Eu acho que isso, assim, deixa aquele amargo ali, o que você falou, né, cara? Perder uma série de 4-3 é complicado, mano. Porque, tipo, você teve a chance de fechar o jogo nessa série, não conseguiu. Cara, é o detalhe. É o último jogo, é aquele jogo que você precisa entrar ligado. O Harden não entrou, jogou muito mal. É o que você falou, a dupla JJ do Celtics, né? O Jason Tatum e o Jaylen Brown jogaram muito. Eu diria que o Jaylen Brown jogou ainda mais que o Jason Tatum nessa série em específico. É que o Jason Tatum, pô, de fato, ele fez umas bolas milagrosas, ele conseguiu umas pontuações, pô, mirabolantes, mas o Jaylen Brown muito mais constante. E no basquete é isso, cara. Você precisa de constância. É aquilo que você falou e repetiu, cara. Constância é o objetivo. Tipo, não é um jogo que você faz com destaque e depois jogar, tipo, muito mal. Não. Vocês são caras pontuando sempre bem, buscando manter as médias e tudo mais, tá ligado? Isso de fato deu uma prejudicada nessa reta final, né, dos Sixers. Mas é aquela coisa, cara. Eu acho que pro Embiid foi uma escolha muito acertada da franquia trazer mais um cara para ajudar ele na pontuação, né? Mais um líder, que querendo ou não, o James Harden ele é um líder, né? Dentro de quadra. Certeza. Que é tipo, cara, isso fortalece ainda mais os Sixers. Eu espero que eles venham muito mais motivados na próxima temporada, né? E com certeza vai ser, pô, um absurdo esse jogo dos dois, cara. E bom, já que a gente tá falando sobre isso, né? A gente tava trocando aqui ideias sobre o Sixers. Por mim, voltando agora pro Embiid, vamos falar rapidinho dos prêmios e homenagens. Para começar, o Embiid ele foi nomeado para o time dos novatos em 2017, né? Para o primeiro time. Ele foi 5 vezes selecionado para o time ideal da NBA, né? O primeiro time foi em 2023, ele foi nomeado mais 4 vezes para o segundo time, 2018, 19, 20, 20, 21 e 22. Ele foi 2 vezes este ano na NBA, né? O maior pontuador da temporada regular, em 2022 e 2023, ganhando título em sequência. E em 2023, o Embiid foi MVP da temporada. Sabe? O jogador Ele mesmo. mais valioso. E a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que a NBA, né, a liga, é onde tem a maior concentração de talentos norte-americanos, mas também tem uma concentração muito absurda de talentos estrangeiros. E se a gente for pegar aqui o histórico de MVPs dos últimos anos, foram dois do Antetokounmpo, ele é greco-nigeriano, né? Dois do Jokic, que é europeu, né? Se não me engano, ele é sérvio. E agora um do Embiid, um camaronês, um jogador africano. E a minha pergunta é: esta dominância dos estrangeiros na maior liga de basquete norte-americano, Gustavo? O que você tem a dizer sobre? É, só mostra que o imperialismo estadunidense está falhando. É nada, é nada. Mas é aquilo, né, mano? Mostra que, para além de, obviamente, né, que no cenário ali estadunidense tem muitos jogadores ali, mas mostra que, mano, o gosto e também não só o gosto, né? Eu acho que é a questão de a prática, a dedicação, a técnica de outras pessoas, de outros continentes. E aí, né, falando especificamente aí do Embiid, que é camaronês, então mostra também que sim, o basquete está ali da melhor forma no continente africano e sim, né, o Embiid, eu acho que começou ali, logicamente, com a questão do Antetokounmpo, né, sendo essa questão também do MVP,
Mas aí também o Embiid, ele mostra que cada vez mais essa potencialidade do continente africano, né? Porque como que a gente já tinha falado, tem aí, né? Quando que, mano, ali naquela época principalmente em 2019, então o Raptors, mano, ele conseguiu aquela questão principalmente de ser, mano, campeão mesmo da NBA por conta ali, muita participação do Pascal Siakam, tá ligado? Inclusive, até hoje, o Pascal, e, tipo, ali, mano, ele tem uma importância muito grande no Raptors. Então, não teria como de falar, tipo, o Raptors sem o Pascal hoje em dia, tá ligado? Então, acho que essa questão de dominância mesmo, eu acho que é só um caminho que vai acontecer muito mais. E sabe aquela questão que, mano, você deu o primeiro passo, você deu a primeira oportunidade, vão vir muito mais aí e pode ter certeza que, sei lá, daqui, conforme passando os anos aí, a questão de mais talentos e mais essa questão de nomeações também, o que que a gente chama de MVP aí, vai trazer ali, não só ali, mas para fora desse estado, né? Talvez dessa bolha que a gente chama de estadunidense ali. Então, cada vez mais está se provando que sim, né? É muito importante e é sim 100% possível pessoas fora do contexto norte-americano ou do contexto estadunidense ser as pessoas que são as melhores da liga, né? Então o Embiid tá aí para provar isso. Inclusive, né, já falando essa questão, eu achei que esse prêmio aí, por mais que tem toda essa questão, beleza, que não prosseguiu aí também com a questão dos playoffs, mas, mano, foi mais que merecido, porque, pô, para um cara que tava com média de 33 pontos e às vezes, além disso, mais de dois jogos ali, teve essa questão fazendo uma média maior de 50 pontos. E aí você tá de brincadeira, né? Não tem como eu não falar que esse prêmio aí de MVP foi mais que merecido. Por ele ter faturado o prêmio anterior também. E, pô, inclusive, essa é uma crítica muito forte dentro dos critérios, né? Porque, assim, a NBA, ela tem um critério para escolher quem que é o MVP na temporada e tudo mais, dá uma lista lá que tem juiz e tudo mais. E, assim, como é que você me fala que o cestinha da temporada regular, que foi o Joel Embiid, não foi o MVP naquela temporada, cara? É Tá ligado? isso. Tipo, é o que você falou. A gente tá vendo aqui uma mudança no estilo de jogo, né, do basquete norte-americano, onde, de fato, as premiações individuais elas estão deixando de ser só para jogadores norte-americanos, ela está atingindo um outro nível aqui, onde os estrangeiros estão dominando a liga, né? E aí você tem estrangeiro, a gente fala, né? Você tem o estrangeiro europeu, o estrangeiro africano e tudo mais. É o que você falou, o Pascal Saga em 2019 foi um dos caras do Toronto Raptors. O Embiid tá sendo um cara do Sixers há pelo menos umas 5 temporadas, fácil, sabe? Assim. E assim, o Embiid, ele mereceu esse prêmio, tá ligado? Tanto que tem ali, né, o momento que o prêmio é anunciado, que o Embiid fica até meio sem acreditar, tá ligado? Tipo, se na temporada seguinte ele fez o que... Na temporada seguinte não, perdão. Na temporada passada ele fez o que fez e não recebeu o prêmio, pô, não, tipo, não tem dado, né? Se não tivessem dado o prêmio pra essa temporada, seria o maior crime de toda a NBA, pô, tá ligado? Exato. Quando ele recebeu o prêmio, cara, ele ficou em choque, foi geral, assim, emocionado por ele, pô, felizão por ele, e o Embiid, tipo, mano, de fato eu ganhei. E aí, quando ele recebeu o prêmio na quadra, a esposa dele e o filhinho dele estavam lá, pô, tem uma cena muito bonita do filhinho dele indo até, né, o colo do Embiid, né, indo até o Embiid pegando ele no colo e tudo mais, fazendo o seu discurso, né, de agradecimento, é aquela coisa, mano, tipo, por mais que o Embiid tenha ganhado um prêmio individual, ele é um cara que reconhece que o esforço é coletivo, né, e, pô, foi absurdo, cara. Então, essa dominância ela tem que ser, vai continuar sendo constante. Os estrangeiros estão vindo muito forte, né, na NBA. Inclusive, pô, não sei se está sabendo, Augusta, mas a ideia é que a próxima pick 1, né, a próxima escolha 1 do draft, é um jogador francês, cara. Tipo, é Vocês, mais um estrangeiro, né? Eu Pequenininho diria que é ele, né? mais um. Pequeno ele. Nossa, tá maluco. Pra mim, ele é um alienígena, com certeza, cara. Então é aquela coisa, tipo assim, mano, o basquete praticado fora, né, do contexto norte-americano, com o contexto estadunidense, cara, ele é tão forte, tão absurdo quanto, sabe? Isso é muito louco, velho. A gente falou muito do Embiid, né, dentro da NBA. Vamos falar um pouquinho do Embiid, né, daquela famosa informação do quesito, né, da carreira do Embiid com as seleções. O Embiid, ele foi chamado, né, para participar do Afrobasket de 2017, que rolou em 2017 na República do Congo. Foi chamado pela seleção camaronesa.
mas ele acabou não participando dessa competição. E depois de um tempo, né, após alguns rumores, foi confirmada agora a naturalização francesa do Embiid, né? Então agora ele se encontra elegível, né, para defender a seleção francesa, né, defender a França em torneios e competições internacionais. Então, assim, infelizmente, nós não veremos o Embiid defendendo a seleção de Camarões, mas felizmente nós veremos o Embiid, né, nas seleções internacionais, né, nos jogos internacionais, nas competições internacionais. E isso acho que vai ser muito louco, ainda mais que tá chegando, né, as Olimpíadas, tá tendo classificador e tudo mais, então, porra, vai ser absurdo, cara. Bom, tem uma paradinha, né, um plus ali, que é o seguinte: um bom jogador de basquete, ele tem o seu próprio tênis, ele tem a sua própria linha assinada. E com o Embiid não ia ser diferente, né? Nós temos aqui, né, o Embiid, na verdade nós, né? O Embiid tem uma parceria dele com a Under Armour e juntos eles têm o tênis UA Embiid One. Eu gostaria assim, Gusta, me traga assim, a sua análise sobre esse momento importante, né, na carreira do Embiid, que é ter assinado um tênis. Pô, o quanto isso é importante e grandioso, cara. Pô, mano, isso aí é realmente assim, porque até o Embiid brinca assim, né? Porque quando que ele assinou tal, porque não é tão comum assim para quem já tá um pouco aí nesse universo dos tênis ou quem assina, porque geralmente a maioria dos que assinam assim são alas, né? Então armador, tal, não sei o quê. E aí o Embiid até brinca que falou, nossa, quando que o pessoal falou assim que geralmente o pessoal que assina uma marca que assina com pivô não vai vender tanto assim e tal, mas muito pelo contrário, né? O Embiid ele estava muito otimista assim mesmo. Então, quando que ele assinou com a Under Armour, que aí para quem não conhece é uma marca aí que principalmente é também conhecida aí que patrocina o Curry, né? Então tem vários aí tênis do Curry também. E aí até desde 2018, né, antes o Embiid foi uma rápida passagem ali pela Adidas e depois ele, mano, se encontrou melhor ali na Under Armour. E ele sempre fala que assim, né, tipo, não é só uma questão pelo tênis, né, de criação de tênis, obviamente que tem toda essa questão da marca, tal, de utilização, visualização, mas o porquê, né? Então acho que é muito importante salientar isso que o Embiid fala, né? O que deu muito certo dessa parceria com ele e da Under Armour foi por conta que ele principalmente conversou lá com o pessoal que era responsável por isso, que para além do tênis ou para além da criação do próprio tênis do Embiid, ele também queria fazer com que parte de Camarões, né, pelo menos ali na cidade onde que ele nasceu, tivessem alguns camps, né, que é o famoso aí que são eventos aí que geralmente as pessoas e os jovens são, né, dá para você ver, então tem vários olheiros ali e fazer nesse sentido de promover o esporte mesmo na cidade local. E no sentido mesmo que o Embiid já pensava disso, né? Pô, se já teve referências para mim que mudaram minha vida, então eu também quero dar essa continuidade. E obviamente foi por isso que o Embiid até hoje, né, então tem essa parceria com a Under Armour, tem um tênis próprio dele, né, como sendo um pivô aí. E aí também tem toda essa questão, né, de não só por uma questão de tênis ou pela marca, mas sim uma questão de ajudar e, mano, fortalecer a sua própria comunidade, que eu também acho muito importante. Brilhantemente, eu assino embaixo do seu discurso, cara. É isso, é o que você falou, tipo, o Embiid teve essa surpresa, né, de ser um pivô assinando a sua própria marca e tudo mais. Mas é o que você falou, mano, tipo, o Embiid ele é um cara muito do coletivo, ele entende a importância dele, né, a importância, tipo, das pessoas que vieram antes dele. Então, a gente poder envolver isso, tipo, né, pra comunidade e tudo mais, é uma parada, tipo, muito importante. E, cara, é aquilo que a gente tava falando desde o começo, né, o Embiid é um jogador muito versátil, tanto que tem aqui, né, uma frase do Embiid, né, das frases que ele disse durante uma entrevista, né, que quando pediram na ideia para o Embiid, o que ele gostaria de fazer no tênis e tudo mais, ele definiu as suas prioridades, né? Ele falou que ele queria criar um tênis especialmente para um jogador versátil, capaz de arremessos certeiros e também de enterradas belíssimas. E aí, tipo, pô, teve Nada toda a parte. menos. Não, nada menos, pô. Aí teve toda a parte criativa, né? Desenvolvimento da marca, desenvolvimento do tênis específico, da assinatura e tudo mais. E isso é muito louco, cara. Tipo, eu acho que isso é tipo. Assim, dá pra dizer que é um reconhecimento, sabe? Tipo,
da personalidade do Embiid, da importância do Embiid, do jogo do Embiid, né? Da pessoa que ele é também fora das quadras. Isso é muito louco, mano. Cara, absurdo, mano. E é isso, rapaziada. Nosso episódio sobre o Embiid, né? Está aqui muito mais entregue, mas antes de tudo, a gente tem as nossas famosas, né? O que, Gusta? Indicação. Pô, então, vamos começar com elas, né? As nossas queridíssimas. Vou começar com a minha indicação de hoje, aproveitando também a data, enfim, a gente tá gravando esse episódio aí no dia 18, né? Dia 18 do 5 aí. E aí tem uma questão muito importante, né? Que hoje é o mês chamado o mês do homem, chamado Malcolm X. Então, para quem conhece um pouquinho aí e tal. Então seria aí, né, o nosso ancestral irmãozinho aí, fazendo um novo ciclo aí também, como se fosse ali, né, no dia 19 de maio. Então, por esse mesmo motivo, tá, gente, a minha indicação de hoje é simplesmente e com muita sofisticação a autobiografia de Malcolm X, tá, gente? Então aí depois tanto a gente vai deixar linkado aí, tá? Os nossos famosos links alternativos ou também para você que quiser comprar o livro, fortalecer também, tem tanto, né, na versão em português, para quem manja de inglês também, tem na versão em inglês, e tem, né, os nossos links aí, os PDFs aí, no mundão internetico. Então, a minha indicação, né, aproveitando também essa data mais que especial, é a autobiografia de Malcolm X, beleza? Já assinado. Links oficiais estarão, né, na nossa descrição e os links alternativos estão pela internet. Não deixe, né, tipo, de ler. É uma parada super importante. E presente, Gusta. Belíssima indicação, cara. Bom, para finalizar aqui, eu vou trazer aqui dois criadores de conteúdo, né? O primeiro é o Sidney Gabriel, conhecido mundialmente como 2%. Né? Ele é um cara que cobra NBA já tem um tempo. Né? Ele cobra, tipo, tanto a NBA no sentido de temporada regular, playoffs, quanto também no sentido de histórias, curiosidades e tudo mais. E, cara, tem um vídeo antigo dele, cara, falando justamente sobre o Embiid. Né? É meio que um tutorial sobre o famoso footwork do Embiid. Ou, traduzindo com o inglês das ruas, o famoso trabalho com os pés. Pô, como a gente trouxe aqui na versatilidade do Embiid, o 2% ele traz no vídeo dele alguns dos estilos de arremesso, alguns dos dribles que o Embiid gosta de fazer, cara. E eu fico aqui, acho que fica uma indicação muito legal, porque o 2% ele é de fato focado no mundo do basquete, ele tem conteúdos absurdos e, cara, aqui já valeu demais. E tem mais, né, como eu falei que são que é dois conteúdo, aqui agora eu quero indicar o canal Bandeja, que é focado também em basquete. E se vocês fizerem uma busquinha ali pela lupa do YouTube, cara, e colocarem o nome do Embiid, vocês verão, tipo, histórias absurdas, tá ligado? Vocês vão ver ali história de. Pô, olha os títulos dos vídeos. Como o Joel Embiid virou o jogador mais marrento da NBA. Outro título. É por isso que o Embiid está destruindo as defesas da NBA. E, pô, tem aqui o famoso você não vai acreditar no que o Embiid fez para ajudar esse rival. Então, assim, fica Aqui, aqui mano, essas dá duas uma olhadinha aqui. indicações. Ah, pô, é muito pica, cara. Bandeja, né, com criador de conteúdo, e o canal do 2%, né, do Sidney Gabriel. Fechou? Então, rapaziada, aquele famoso um beijo, um cheiro, um forte abraço, um forte amasso, tamo junto. E vamos que vamos. Boa que boa. Então, gente, obrigado, né, novamente aí para você que está aí, que prestou os seus ouvidinhos, que chegou até aqui, né, o nosso agradecimento mais que sincero. Espero que essa experiência foi da hora para você, tá? E aí, né, então vão ter muito mais aí. Então, a gente fala assim, tá? Se cuidem. Fiquem bem, fiquem vivos, bebam água, se hidratem e aquele beijo mais que sincero. Você falou esses dias, parceiro? O maço me fala, o amassa, o leão de preto é coisa sagrada. Mas um dia passa, a história bolada não fala mais nada, já vira passado. Desenho apagado, história borrada, não existe esboço, sempre foi real. Afasta do mal, a face imortal. Hoje eu sou legal, me senti James Brown.
Liguei pro Lesma pra abrir uns portal. Encomendei um piano de cauda. Malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa. Escreve hit, mas não esquece da causa. Efeito, leis antigas, se descrita, bate palma só. Que se identifica que eu tô vendo esse jardim e tá repleto. O ódio cria, pode mata, ser humano urbano é o de mundo da mata. Me falou fulano pra sair da caixa, faixa por faixa, o disco todo e a obra ainda não foi contemplada, elevada. Ser humano alado é claro, aguardei meio Hancock, meio dia 9, aquele som ainda me move. Levei um nocaute na noite passada, cada palavra proferida era profetizada. E eu tava longe, fi. Outras paradas, minha vida preferida não valia de nada. Pois quando o planto cresce, quando o piso escurece. 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 Monto com meu bando plano pra ter um conforto. Quantos tombos tomo pra amadurecer. Pronto pro confronto, céu azul e os